Oi, queridos, tudo bem com vocês? Muito bem, eu vou gravar esse vídeo para a gente fazer a correção das nossas questões da avaliação. Apesar de vocês já terem aí em mente, terem a partir dos aplicativos e do próprio formulário uma noção do que errar e do que não errar, mas é interessante nós fazermos essas considerações. Muito bem, a primeira resposta, ela teve um percentual bem grande de acerto com 98,4%. Então aqui eu tenho um gráfico dos acertos e aqui eu tenho o gráfico dos erros, caso tenha tido erro na questão. Então a primeira pergunta, ela está falando sobre Sócrates, tá? E nessa pergunta, então, sobre Sócrates, ele fala assim: na Grécia Antiga, esse filósofo chamado Sócrates, ele ficou famoso por interpelar os transeuntes, fazer perguntas aos que se achavam conhecedores e sábios, né, de determinados assuntos. E ele fazia com que essas pessoas chegassem a um determinado conceito de que elas eram ignorantes. Em virtude dessa atuação, Sócrates ele é condenado à morte. Considerando essa afirmação acerca da sua vida, né, o que a gente poderia então assinalar como a filosofia de Sócrates? Então a resposta correta aqui, deixa eu olhar a partir desse questionário aqui, que eu não tenho ele aqui, ela seria assim: ficou consagrada, tá? Como formas de diálogo, tudo que nós sabemos de Sócrates, posteriormente redigidos e escritos pelo filósofo Platão. Lembrando que isso nós já tínhamos visto na aula presencial e que é de muita importância e valia lembrar, né? Aqui nós temos um percentual de 1,6% de alunos que erraram e colocaram, transmitir conhecimentos de natureza científica, não teria como ser falando de filosofia antiga, tá bom? Pergunta número 2, ela vai falar assim, a respeito da sabedoria de Sócrates. Nessa pergunta, 97%, 96,9% acertaram a pergunta. Então fala assim, a sabedoria de Sócrates, daí fala sobre a vida dele, né, filósofo ateniense, e aquela frase: sei que nada sei, eu só sei que nada sei. E a pergunta, pessoal, era a seguinte: o sei que nada sei, eu só sei que nada sei, é um ponto de partida para a filosofia, pois a resposta correta seria: aquele que se reconhece como ignorante, reconhece a sua própria ignorância, né? Torna-se mais sábio por querer adquirir conhecimentos. Então, aquele que admite que não sabe e por querer adquirir novos conhecimentos, ele seria o mais sábio. Tá? Ele reconhece a sua própria ignorância. Muito bem. A pergunta número 3... lembremos sobre a figura de Sócrates, foi a pergunta que teve 100% de acerto. Falando de primeiro A e de primeiro B, tá? Falando de 64 alunos aqui, esse gráfico. Nós temos aqui, então, como que era a maneira denominada por Sócrates, né? Que ele usava para atingir o conhecimento. Ironia e maêutica, bem facinho, né? A próxima pergunta é a pergunta que fala sobre o livro 7 da República de Platão, né? E nós começamos a falar um pouquinho, foi a pergunta que teve 60,9% de acertos, tá? Alguns se confundiram, 34% ficaram aqui nesse laranjadinho e alguns percentuais aqui nessas outras cores do gráfico. Então a resposta correta, tá? É que nesse livro ele pretendia esclarecer algumas questões sobre a importância da educação dos filósofos, porque esses filósofos seriam os próximos governantes, seriam os futuros governantes de uma cidade que seria justa. Então, esse livro ele tinha essa pretensão, tá bom? A próxima, ainda falando do mesmo livro, né? Acerca do referido mito, nós tínhamos algumas acertativas e todas as essa pergunta aqui, todas as acertativas que estão ali contidas na pergunta estariam corretas. Ó, a primeira acertativa: apesar da distância histórica da obra de Platão, ele continua exercendo
influência nos dias de hoje? Ok, sim, continua. No mito, Platão demonstra alegoricamente a dualidade da existência humana, o conflito entre a realidade e a aparência por conta das sombras, por conta de que os prisioneiros pensavam que era algo a respeito do que estava lá fora e na verdade era outra, totalmente contrário. Então, ok. O papel do filósofo no mito da caverna é desmistificar as diversas construções da realidade, correto? E a pergunta 5, tá? A pergunta assertiva 4, perdão. Para Platão, as condições que vivem nas sombras é de completa vida de engano ou enganada, portanto, cabe ao filósofo fazer com que ele enxergue o mundo que está além das sombras da caverna. Sim, a filosofia ela nos ensina a enxergar além da caverna, tá bom? Então aí teve um percentual de 92% de acertos, fiquei feliz também. A próxima pergunta, ela teve um percentual de 89%. Aqui a próxima pergunta, e a pergunta era assim: o período pré-socrático é o ponto inicial, né, da filosofia que nós temos, o marco inicial. E nós falávamos de alguns filósofos, e os filósofos que estavam perguntando essa questão era assim a realidade é uma coisa real e outra. Para Leucipo e Demócrito, a physis, ou seja, a natureza, é composta a partir de... Só tinha uma resposta pelos átomos. Ambos os filósofos, um mestre e outro discípulo, acreditavam nos átomos para a existência de todas as coisas, para a formação dessa natureza, tá? Mas quase 90% dos alunos acertaram. A próxima pergunta, pessoal, ela fala sobre a respeito do princípio básico da filosofia, tá? É correto afirmar que essa 97% dos alunos acertaram que Tales, ao buscar um princípio ou origem ou um marché unificador, né, para todos os seres, ele conclui que a água é a substância primordial. Então a gente falou nas nossas aulas presenciais, nas aulas online, nos materiais que eu mandei para vocês, que eu confeccionei, né? E a gente conseguiu concluir aí então. A próxima pergunta é o que há em comum, deixa eu achá-la aqui, o que há em comum entre Tales, Anaximandro, Anaximenes, todos eles, nós tivemos uma questão com um percentual de acerto de 90,6%, também fiquei muito feliz, né? E a resposta correta seria que todas as proposições anteriores estariam corretas. Então, os filósofos, eles são conhecidos como filósofos da physis, sim, por isso que são chamados de pré-socráticos, ok. Esses pré-socráticos, eles não foram os primeiros a tratarem a origem, mas eles que desenvolveram as cosmogonias e outras coisas estabelecidas pela natureza, ok. As explicações racionais do mundo elaboradas por eles, tinha uma estrutura cosmogônica mítica e propunha teoria para a existência do homem e a existência também do mundo, sim, ok. O nascimento das explicações racionais do mundo, tá? Surgiam e ajudavam, junto com essas figuras que nós tínhamos ali para a origem do mundo, sim. E Tales foi um dos 7 sábios, além de matemático, físico, filósofo, e acreditou que a origem de todas as coisas é água, sim. Então, tudo é água para Tales. E, portanto, todas as assertivas estariam corretas, muito bem, tá? Então, nós tivemos aí um percentual de 90,6%, 91% de acertos. Na próxima pergunta, pessoal, nós temos aqui 96,9%, 97% de acerto. Tá? Então, qual que é a pergunta? Trazia uma música, que é a do Lulu Santos, como Uma Onda no Mar, e fala nada do que for será, de novo do jeito que já foi um dia, falando de que nada será da mesma forma. A gente fala em mudança, e falando em mudança a gente está falando do filósofo Heráclito, né? Nós estamos falando da teoria dele, e ele fala assim, ao você entrar num rio, as águas
mais de uma vez, as águas nunca serão as mesmas. Então precisamos entender, né, qual que é a teoria formulada por ele aí, a teoria da mudança, do fluxo contínuo, proposta aí por Heráclito, tá? 96,9, 97%. A próxima, sobre as peneiras da sabedoria, 95,3% acertaram, tá bom? A pergunta era, tá? Era para você marcar a alternativa correta. Então, deve-se passar sempre pela segunda peneira, que é a da bondade, tá bom? Então, eu coloquei as outras que deram uma confundida aí, talvez, na sua cabeça, talvez aí nas suas lembranças, mas o que você vai contar é uma coisa boa? Se é uma coisa boa, ajuda a construir ou a destruir o caminho, a fama e ao próximo, essa seria a resposta correta. Muito bem. E aqui a gente termina, então, com... Ainda tem mais aqui duas perguntinhas que eu acho que não saíram aqui, mas uma era a respeito... Calma aí. Quais os tipos de amores que seriam dos pais para filhos, e o incondicional, dos pais para filhos, familiares, torge, e o incondicional, então, comparado muitas vezes com o religioso, com o de Deus, pela humanidade, seria o ágape. Então, essa seria a resposta correta. E a respeito do helenismo, tá? Nós precisamos entender que o intercâmbio das culturas, olha, difundiu tradições, essa é a resposta correta, do Oriente, das terras do Oriente grega, e pela Mesopotâmia, tá? E isso auxiliou muito a chegada dos pensamentos aí filosóficos e de toda a revolução filosófica que nós temos nesse período. E outra coisa também, a última pergunta era: a conquista das cidades-estados gregas pelo Império Macedônico, mediante tal período helenístico, ocorreu após uma guerra. Essa guerra